índice glicêmico não vai definir a glicemia. Quem define a glicemia é carga glicêmica. Então, se eu pego uma farinha e eu ponho uma fibra no meio, e a hora que eu comer esse bolo que eu fiz com ovo caipira, com açúcar de coco, com uma maçã, uma canelinha que também controla toda essa ação da insulina, que eu coloquei uma fibra legal, um flocos de aveia, um flocos de quinoa, o que acontece com ele? Ele vai ter um índice glicêmico menor, e a partir do momento que eu como uma fatia dele, de preferência junto com uma fruta, a carga glicêmica vai ser baixa. Então eu tenho um alimento na forma de bolo. Certo? Aqui a gente faz muito isso. Meu neto leva, a gente faz, cada vez a gente vai inventando coisas. Você pode colocar o que você quiser dentro de um bolo. Altamente nutritivo. E dá uma característica e dá um sabor muito bom. Tá? E aí ele leva de lanche. Ele adora os bolos que ele leva de lanche. Entendeu? E você sempre trabalha nessa falange. Farinha de aveia em flocos, maçãs... Ou flocos de amaranto, ou flocos de quinoa. Você pode adoçar com tâmara? Pode adoçar com tâmara, pode adoçar com ameixa, pode adoçar com uva passa, pode adoçar com banana, com maçã, pode pôr um açúcar de coco, pode pôr... Aí tem várias outras possibilidades. E as farinhas? Né? Farinha de amêndoa, farinha de arroz, farinha de coco, tudo isso pode usar? Todas elas. E a gente tem hoje já disponível... Pode usar farinha de trigo enriquecida com cálcio, essa tradicional aí. Enriquecida com ácido fólico e ferro. Essa farinha é a farinha que foi modificada, tá? A gente tem, quando eu tive há 2 semanas, eu estava na Itália. E aí, assim, não teve um restaurante que eu fui que não tinha as versões sem glúten. Todos os restaurantes que eu fui, a gente encontrava as versões sem glúten, tá? Jura? Juro por Deus, coisa linda. Olha. Tá? E outra aqui coisa. É tão raro, né? A gente aqui em São Paulo já é privilegiado. Já tem alguns. Já tem, mas lá bastante. Mas o que eles usam muito na Itália? As farinhas antigas. Então, trigo sarraceno, que não tem glúten. Eles usam muito farro, espelta, que são chamados trigos diploides, aqueles, né, ancestrais. E esses trigos não foram modificados, como foi esse trigo moderno. O trigo sarraceno pode entrar no lugar da farinha de trigo? O trigo sarraceno não tem glúten e você tem tem pães de fermentação natural de trigo sarraceno, tem galete, que é uma panqueca feita com trigo sarraceno, né? E ele pode ser usado para várias outras coisas. E o leite? Então, o leite, nem o kefir você livra a cara, né? O kefir, você tem o kefir de água, né? O kefir de água, ele tem a mesma ação e não vai ter o leite de vaca. E você tem pessoas... Kefir de água? Kefir de água. Muda do kefir de água? Então, você tem um kefir que é específico para fazer kefir de água, tá? Eu já fiz muito aqui, já distribuí tudo. Agora, de um tempo para lá, a gente... É outro filho para criar, tá? Então, já não tinha verdade. tempo. Eu estou fazendo kefir de leite, mas dá um maior trabalho, né? Ai, meu Deus, cadê? Não, você sabe o que eu prefiro? Tomar um probiótico, tá? Eu acho que resolve uma cápsulazinha assim, pronto, tá tudo certo. É melhor Eu prefiro. Eu acho mais interessante, né? Mas assim, o kefir você também tem que tomar cuidado com tudo que é fermentado, você só tem que tomar cuidado com toda a qualidade, porque do mesmo jeito que cresce coisa boa, pode crescer coisa ruim. Então tem que ter muito cuidado com o que você usa, com a higienização, com todo esse processo. Mas não é ruim. Kefir é legal, kombucha é legal, né? O repolho fermentado é sempre bom, é sempre fontes. A puba, né? Que é a mandioca fermentada. Às vezes eu faço bolo com a puba aqui. A puba é riquíssima em probióticos, tá? Então, com certeza, a gente tem muito alimento legal que dá para usar, né? Que continua sendo comida de verdade. Então, sim, hoje em dia você tem farinhas especiais zero glúten, que elas já vêm numa composição própria para você substituir na mesma dose o trigo comum. E assim, e aí, Denise, e aí não vai poder comer o trigo?
Só não pode comer o glúten quem tem doença celíaca ou quem tem a alergia mediada por IgE. Quando é hipersensibilidade, a gente vai depender da individualidade. E a gente equilibra o organismo para o organismo aprender a tolerar agressores. Porque aí a gente não vira ET na sociedade. Não é aquela coisa assim, nada come, nada pode, nada vai, entendeu? Mas se no meu dia a dia eu consigo comer uma alimentação mais legal, para deixar quando eu estou na casa dos outros, na festa, etc., eu vou te contar uma coisa. Há 20, quase 30 anos atrás, eu descobri que eu estava com tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Naquela época, eu já sabia que o glúten tinha relação com doença autoimune. A gente só não sabia direito por quê. E eu já não consumia leite, açúcar, soja. Aí eu tirei o glúten e me preocupei em tratar mais o meu intestino, o organismo como tal. E depois de 5 anos, eu fiz remissão da tireoidite de Hashimoto. E faz mais de 20 anos que eu não tomo remédio. E nunca mais desenvolvi nenhum processo autoimune. Ou seja, não é intriga da oposição. A gente sabe que o glúten pode causar. Porém, um cuidado muito grande que tem que ter, e aqui, né, eu quero deixar isso bem claro, tá bom, meu amor? Glúten, a gente, para tirar, precisa de uma orientação. Por quê? Porque dependendo dos sintomas da pessoa, antes de tirar o glúten, tem que avaliar a doença celíaca. Porque se você tira o glúten e não avalia a doença celíaca, se você tiver doença celíaca, você mascara o diagnóstico. Então, tem que tomar muito, toda entrevista que eu dou, eu tenho esse cuidado de falar. Tome muito cuidado. Se você desconfia que você está sensível ao glúten, a gente tem protocolos do Ministério da Saúde, que se tiver qualquer doença autoimune, pesquise doença celíaca. Se tiver anemia não responsiva ao ferro, pesquise doença celíaca. Se tiver osteopenia e osteoporose em criança, adulto, jovem, pesquise doença celíaca. Se tiver transtorno do espectro autismo, TDAH, esquizofrenia, síndrome de Down, pesquise doença celíaca. Isso está no protocolo do Ministério da Saúde, tá? E é importante procurar um profissional antes de tirar o glúten. Isso eu sempre deixo pelo cuidado que é para não ter o risco de mascarar uma doença celíaca, né? Então, acho que, já que nós estamos falando disso, é importante dar esse alerta, né, Lê? Muito bom. É tudo, quer dizer, a gente morre pela boca mesmo, né? Não tenha dúvida. Tá? E a gente também vive e tem qualidade de vida pela boca. É uma faca de 2 gumes ou de 2 legumes, né? Eu vi que você vai ter aí um ciclo de entrevistas com o Dr. Lair, né? E aí você vai ver como ele vai trazer muito isso também. Tá? Vai também, com certeza. Verdade. Mas que bom, Denise. Eu adoro conversar com você. Fico muito feliz que você tenha aceito o convite. E vou refazer esse convite frequentemente. Pode ser? Claro, eu que agradeço o convite, Leda. É sempre muito bom conversar com você. São 19 livros. E isso pode ajudar muito, né? Porque não ajuda só o profissional a fazer uma tese, ajuda também as pessoas a se informarem, a entenderem o alimento como uma solução, né? É a tal história, pode ser problema, mas é a única solução. Com certeza, é a única. Eu brinco e falo que a gente não aprendeu a fazer fotossíntese, né? Então, a única maneira de você pôr matéria-prima lá dentro para te fazer funcionar é comendo. Então, com certeza. E aí é importante aliar o prazer de comer com essa capacidade de digerir e absorver, né? Aí a gente funciona bem. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Querida, eu que agradeço, viu? Obrigada a você e a todos que acompanharam aqui. Que bom. Beijo, tchau, querida. Tchau, beijo. Tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir
no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.